Olá, a paz do Senhor. Me chamo Fernanda e é um prazer estar aqui com vocês para fazer menção da palavra do Senhor. E o texto que ele colocou no meu coração é 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Queridos, esse texto fala de uma mãe que perdeu 2 filhos por conta do erro do seu pai. Eu estou diante de mães, de filhas, de tias, de avós, que deve estar passando por uma situação difícil. A pergunta que o Senhor te faz nesse dia é: qual vai ser a sua reação quando não houver restituição da minha parte? Porque tem situações que Deus sim vai trazer de volta tudo para você, mas tem outras que o Senhor só vai trazer a dignidade. Está você preparado para essas 2 ações que o céu pode fazer em seu favor? Ficou chocado? Sim, é uma história muito triste. Deixa eu contextualizar vocês para que haja melhor compreensão dos fatos. Rispa era concubina do rei Saul. E Saul teve com ela 2 filhos, Armone e Mefibosete. Quando Saul estava em vida, ele matou um povo chamado Gibeonitas. A intenção do rei Saul era exterminá-los da terra. Só que há muitos anos os gibeonitas tinham feito uma aliança com o povo de Deus na época de Josué ainda. Olha como que é antiga a história. Só que no reinado de Saul, por eles não serem israelitas, Saul quebra o acordo, mata muitos gibeonitas, só que nada acontece. Só que o Senhor faz justiça no tempo dele, mas faz justiça, porque o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se a aliança foi feita na época de Josué, ela tinha que se manter. Saul morre e Davi começa a reinar no lugar dele. E durante 3 anos começou a ter uma fome na terra. E Davi, muito temente a Deus, foi consultá-lo. Senhor, por que não está chovendo? O que está acontecendo? E toda vez que a gente pergunta algo ao Senhor, queridos, fique preparado para a resposta. E o Senhor disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. E aqui eu abro um parênteses e já te trago uma palavra. Nem tudo que você estiver passando na sua vida quer dizer que foi você que plantou, que foi você que fez. Mas se o Senhor permitiu que caísse na sua mão, porque Ele vê em você capacidade, maturidade, fé e estrutura para resolver essa situação. Então não fuja, mulher. Não se omite, homem, mas peça a Deus sabedoria, disposição e estratégia para resolver problemas, tanto aqueles que você causa, mas tanto aqueles que não foi você que fez. Mas alguém precisa se posicionar, porque empurrar pela barriga já não dá mais. As coisas precisam ser resolvidas e Deus quer usar você. Ao descobrir a origem do problema, porque Deus falou para ele aonde estava, Davi foi resolver. E procurou o rei dos gibeonitas e procurou como é que a gente pode resolver essa situação. Porque é por causa de vocês que Deus está segurando a chuva na nossa terra. E o rei dos gibeonitas disseram: olha, a gente não quer nem ouro nem prata,
mas como foi Saul que fez essa maldade com a gente, nos dê os filhos dele, o descendente de Saul, porque como ele não está mais aqui em vida para pagar, quem vai ter que colher as consequências vai ser a sua descendência. E assim foi. De filhos vivos tinha o de Rispa, que era Armone e Mefibosete, e também tinha os seus netos, que era filho de Merabe, que foram 5. E assim os gibeonitas pediram: nos dê esses 7 homens que a gente vai matar eles enforcado. E assim foi feito. De um dia por outro, Rispa teve a sua vida virada de cabeça para baixo em ver os seus filhos inocentes terem que pagar pelos erros que o seu pai cometeu. Só que vale-se dizer que a casa de Saul era sanguinária. Então não foi só Saul, mas as pessoas que participaram com ele, a conta chegou para ser paga. E aqui entra o versículo que a gente leu lá no início, que os seus filhos estavam enforcados, mas não foram enterrados. E Rispa foi para o local da dor, se assentou no meio daquela pedra, se cingiu de pano de saco, que era um sinal de humilhação, e durante o dia ela guardava o corpo dos seus filhos contra as aves e durante a noite ela defendia contra as bestas feras. E o que me chama a atenção é que já estava morto. Para que Rispa estava lutando? E se você observar, a única que foi para o lugar da dor foi Rispa. Cadê Merabe nessa história? Merabe também perdeu o filho, perdeu 5. Mas ela ficou lá no conforto do palácio, se lamentando, chorando e espraguejando. Mas Rispa não. Rispa se comprometeu, mesmo não estando sob o meu controle, mesmo a situação não foi resolvida como eu queria. Eu vou lutar pela dignidade do corpo dos meus filhos. E ela lutou pelos dela e lutou também pelos dos outros corpos. Que mulher é essa? Que mulher de fé, que mulher de fibra, que mulher de Deus. E isso que o Senhor nos convida a ter, maturidade, mesmo quando Deus não faz aquilo que a gente quer. E caminhar para o local da dor e permanecer ali não é fácil não. Exige de você um comprometimento, exige de você maturidade, exige de você responsabilidade. Não é nem vontade, é responsabilidade. Eclesiastes capítulo 3 nos diz que há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. E quando chega o tempo de chorar, o tempo de perder e o tempo de se afastar, respeite o seu tempo, não pule etapas, não busque válvulas de escape de distração. Enquanto o Senhor quiser que você passe por isso, peça: Senhor, me dê graça para suportar. É isso que eu sempre falo com o Senhor nas minhas orações. Senhor, não me deixe pular etapas. Me ajude a passar por essa fase da maneira mais saudável possível. E assim o Senhor faz. Se Cristo comigo vai, eu irei, igreja. Então se inspire na história de Rispa e não se comporte como Merabe, que perdeu também, que sofreu também, mas não faz nada. Diferente de Rispa, que lutou pela dignidade do seu corpo, dos seus filhos, e teve sucesso, porque quando aquela atitude chegou aos ouvidos do rei Davi, o Senhor fez justiça para ela também. E a história de Rispa não termina com um final feliz, termina com dignidade, porque ela teve o corpo dos seus filhos com um sepultamento digno, porque a sua perseverança chegou aos ouvidos do rei Davi. E aquilo que eles nem teriam foi-lhe concedido, porque uma mãe perseverou em lutar por eles. Eu estou falando com mães que geraram, mas também quero falar para aquelas que como Débora, se levanta como mãe de Israel, mãe das nações, para orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja, orar pelo mundo e não continuar ignorando, mesmo estando morto, mas a gente faz parte deles. E lembre-se, Deus cuidará de ti no teu viver,
no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Sinta-se abraçado, sinta-se confortado do Deus que restitui, mas do Deus também que traz a dignidade para aquilo que você tem pedido.